Ele, falando com Ele, glorificando Ele, não é? E graças a Deus, hoje foi um dia, irmãos, dia da preguiça, não é? Hoje é coisa de 9 horas, ó. Quem não é acostumado, né? Com preguiça, se espreguiçando. Vou orar um pouquinho, vou ouvir Deus. Irmãos, e como eu fui ministrado nesse dia de hoje. Como a palavra de Deus chegou ao meu coração. E eu queria trazer a palavra de Deus para o seu coração. Bem como falado, nós estamos em uma série de ministrações sobre as igrejas do Apocalipse. São 7. Mas nós vamos falar de apenas 4. Nós falamos sobre Esmirna. Quem estava aqui no dia de Esmirna? Foi bênção de Deus. A única igreja que não tinha questionamentos da parte de Deus. Uma igreja plenamente fiel. Nós falamos sobre Éfeso, uma igreja muito boa, mas que estava farrapando no primeiro amor. Estava muito teológica, muito bíblica, do jeito mais sério, mas estava perdendo as características do primeiro amor, e essa ministração foi da pastora Andresa. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Amém? Sabe, e de fato todos nós já ouvimos muitas ministrações a respeito de Laodiceia. Sim ou não? Só aqui no Remi foram várias vezes que foram ministradas sobre essa palavra, não é? E nós geralmente nós utilizamos ela e damos ênfase em algumas características reais de Laodiceia, não é? Leia comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Pausa. Deus, quando quer falar à igreja, sempre fala aos seus pastores. Amém? Deus fala ao anjo da igreja para que esse anjo transmita a palavra para a igreja. Essa é a forma de Deus falar. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é uma mensagem daquele que é o Amém. Aquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. A origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, colírio para aplicar nos seus olhos a fim de chegar. Eu corrijo e disciplino aqueles quem amo. Por isso, seja zeloso, arrependa-se, preste atenção. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, nós já ouvimos várias ministrações a respeito desse texto. E ele é um texto muito pesado. É ou não é verdade? Ele é um texto muito forte, ele é um texto muito violento. Ele é um texto que fala de uma narrativa divina, que disciplina, que pune. Nós sentimos o peso da punição. Vomitar-te-ei. Veja que expressão tão violenta. Que expressão tão forte para se ouvir. Vomitar-te-ei. Que coisa tão, não é? Chega a ser repulsivo, repugnante. Que palavra tão forte, sabe? E de fato, o peso desse texto é repreensivo, é disciplinar, é de rejeição. Mas também há elementos que às vezes fogem da nossa ótica, e um deles é o amor. Eu digo para você, conta para o seu irmão, diga assim, sabia que tem amor aí? Como assim, pastor? Porque o próprio Deus diz, eu repreendo a quem
Sabe o que significa? Que a prova de amor de Deus para conosco não está nos elogios, não está nos aplausos. A prova do amor de Deus para conosco está na sua plena e pura repreensão. Diga amém. Cutuque seu irmão, diga assim, quando ele repreende você, ele declara publicamente que te ama incondicionalmente e não quer te perder para Satanás. Sabe, se eu perguntasse aqui, quem queria ser da igreja de Laodiceia? Quem no mínimo queria morar na igreja de Laodiceia? Muitos de vocês, talvez todos, dizer, Deus me livre. Não é verdade? Oh, não vou participar de uma igreja que o próprio Cristo disse que vomitar-te-ei. Me deixa contar um pouquinho do roteiro de quem era Laodiceia. Fundada por Antíoco II, que deu o nome da cidade em homenagem à sua esposa. Olha que coisa tão linda. A esposa dele se chamava Laodiceia. Qual a origem do nome da sua cidade? Tenho certeza que não é tão bonito feito esse. O nome da sua esposa recebeu o nome daquela cidade. Sabe, uma cidade riquíssima. Era uma cidade onde era a sede de muitos bancos. Era uma cidade endinheirada. Era uma cidade com muitos teatros, com muitas bibliotecas, com muitos templos, com muitos espaços culturais, com muitos espaços de ensinos. Era uma cidade de pessoas mais bem educadas do que a demais. Sabe aquela cidade que você vai passar na faixa de pedestre e o povo para com o carro? Quem é que sonha com uma cidade dessa? Diga amém. Não é? Sabe, uma cidade rica, uma cidade bem educada, uma cidade onde a violência era baixa, uma cidade que tinha escola de medicina e tinha uma medicina muito mais avançada do que as demais. Era uma cidade que dominava a medicina oftalmológica. Eles eram os melhores do mundo em cuidar dos olhos. Eles inventaram remédios para os olhos. Só tinha lá, eles fabricavam para o mundo todo. E o remédio era o collyrium, em latim. E hoje nós, quando vamos comprar colírio, vem de collyrium, que surgiu em Laodiceia. Veja que interessante. Uma cidade que tinha uma medicina avançadíssima, que você não precisava ir para Recife. Eita, Jesus. Não é? Uma cidade que tinha uma produção de lã, gente, de alta qualidade, em especial uma lã negra, que era algo exclusivo de Laodiceia, que é algo caríssimo, que é algo da extrema moda daquela época. Uma cidade rica em minerais, rica em ouro, rica em pedras preciosas, uma cidade riquíssima em todos os sentidos. Pense numa cidade boa. E aí se eu fizer a pergunta, sabe? Quem é que queria ter morado em Laodiceia? Talvez o seu não fique mais brando. O seu não fique mais brando. E a igreja, pastor, irmão, imagina só o novo convertido sendo tudo sócio de banco. Eita, benção do céu. Ô, glória. Imagina o sócio do Banco Itaú entregando a vida para Jesus. O sócio do Banco do Brasil entregando a vida para Jesus. Do Santander vindo aqui entregando a vida para Jesus, dizendo assim, pastor, se eu precisar ir, eu vou abençoar. Eita, que maravilha. Imagina, irmãos. Que bênção. Imagina uma igreja dessa, irmãos. Todo mundo dinheirado. Imagina uma igreja que era um templo lindo. Imagina uma igreja que tinha o melhor som, o melhor mídia, o melhor prédio, a melhor cadeira. Imagina uma igreja onde todo mundo vestia Prado. Eita, mulher, agora... Eu não sei se tem algumas que sabem o que é Prado, né? Que eu nunca vi. Né? Todo mundo bem vestido. Todo mundo, sabe, com marcas. Prada, é? Ó, tão ruim que não sabe nem o nome da marca.
né? Prada, né? Né? Porque aqui na feira tem Prado, né? Aí, imagina todo mundo com essas roupas caríssimas, todo mundo com dinheiro. Uma igreja linda, imagina uma igreja toda funcionando, onde o pastor recebia salário, os músicos recebiam salário, um louvor excelentíssimo, as professoras das crianças recebiam salário. Eita, aleluia! Glória a Deus, departamento infantil. Imagina uma igreja funcionando na área da saúde, na área da educação, uma igreja extremamente linda. Imagina o sonho de qualquer pastor. De qualquer pastor. E aí eu te digo, quem aqui queria fazer parte de uma igreja assim? Talvez o seu não. Diminua para quase um sim. É ou não é verdade? Imagina agora o pastor dessa igreja. E agora eu quero brincar com uma análise individual. Imagina o pastor dessa igreja, irmãos, uma igreja de um sucesso avassalador. Uma igreja repleta de pessoas. Sabe, imagina o pastor de lá. Onde até os prefeitos batem na porta da casa dele por tamanha influência que ele tinha. Sabe, Deus me deu. Imagina o pastor contando testemunho. Deus, eu peguei aqui do chão. Eu não sou nada, não era nada, mas Deus fez crescer. E hoje a gente tem essa mega igreja. Riquíssima, belíssima, abençoadíssima, com louvor espetacular, com a filmagem espetacular, extraordinária. Imagina a bola dele, irmãos. Né? Você tinha que brigar né? Com orgulho para poder ficar pisando em humildade. Porque tamanha era a dádiva, tamanho era o presente divino, tamanha era a riqueza, a grandeza da igreja de Laodiceia. E aí ele tem uma pausa. E ele sabe que João está escrevendo nas igrejas, porque Laodiceia era a última do ponto de vista geográfico. Então ele já sabe que João está escrevendo nas outras igrejas. Vamos brincar assim. E aí ele está na expectativa de receber a carta do apóstolo João, do último apóstolo vivo, da última referência apostólica do cristianismo. E ele está na expectativa de receber bem. Ele já falou muito bem de Esmirna, que não chega nem pertinho dessa. Ele já falou mais ou menos bem de Éfeso, que era a própria igreja dele, da qual era pastor João. Sabe, eu acho que havia uma expectativa dentro dele. Ei, ele vai elogiar a gente, porque a gente é a mais bonita entre todas, a mais forte entre todas, a mais poderosa entre todas, as mais ricas dentre todas. E aí, quando ele começa a ler, imagina a murchada de rosto. Imagina a murchada. Imagina a expectativa. Eu vou ler aqui. João vai dizer que está demais. João vai dizer que está uma bênção. João vai dizer que o negócio está muito bonito, que está lindo. E aí ele pega o texto de João. Deus dizendo stop. Pare tudo. Não é assim que Deus vê. Sabe, isso nos traz uma reflexão interior a respeito de como Deus está nos vendo. Como Deus te vê. Olha para o seu irmão e pergunta, como Deus te vê? Como Deus nos vê, Remi? Sabe, uma coisa eu tenho certeza, é completamente diferente da forma que o nosso ego vê e que o mundo fala. Deus não se impressiona com multidões. Deus não se relaciona com multidões. A única coisa que a multidão arranca de Deus é simplesmente compaixão. Isso até é bom botar uma frase, né?
Legal essa frase. A única coisa que a multidão arranca de Deus é compaixão e só. Porque ensino, tratamento, amor, cuidado é só no íntimo. É só para aqueles que estão juntos, próximos. O falso e o errado, o sensacionalista é que é especializado em juntar multidões. Deus não se preocupa com a qualidade do áudio de nossas músicas, da iluminação dos nossos templos, do conforto em que estamos locados. Não, a adoração não é ouvida, a adoração não é vista, a adoração é cheirada. É o aroma. Puxa o ar, assim. É o aroma. Deus recebe cheirando. E aí eu te pergunto, precisamos nos preocupar mais com os nossos cheiros do que de fato nós pensamos que é importante. Dê uma cheiradinha assim em você, dê. Né? Perfumezinho abençoado, né? Oh, glória. Qual o teu cheiro e o teu perfume diante de Deus? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, irmãos? Irmãos do céu, quando aquele pastor de Laodiceia começa a ler a carta de João, olha como é que ela começa. Ei, essa é a mensagem, versículo 14. Daquele que é o amém. Essa palavra amém no grego simboliza verdade. Quando Jesus diz em verdade vos digo, nesse texto ele diz amém, amém te digo. A palavra amém significa verdade. Ele diz, ei, essa mensagem daquele que é a verdade. Essa mensagem é a mensagem da testemunha fiel, é verdadeira. Essa mensagem é a mensagem daquele que é a origem da criação de Deus. Imagina alguém parando para você e dizendo, antes de conversar o que tinha que ser conversado. Olha, eu quero dizer que o que eu estou falando aqui é verdade. Olha, eu quero conversar com você, mas eu quero lembrar você que eu sou uma pessoa verdadeira. Eu quero conversar com você, mas vocês têm que saber que... Eu não falo mentiras. No mínimo, você vai ficar de orelha em pé, ou não é? Opa, o que essa pessoa quer dizer? O que a pessoa quer falar? Sabe, quando a gente quando Deus introduz a sua carta, ele já está preparando o coração daquele pastor de Laodiceia para entender que Cristo é a verdade, para entender que Cristo é a testemunha fiel, para entender que Cristo é a origem de todas as coisas, para entender que de fato o que importa não são os meus olhos, não são meu entendimento, não é a forma que eu vejo, que eu sinto, que eu faço. O que importa é a forma como Deus responde aquilo que eu estou fazendo. Diga amém. Ele disse àquele pastor, eu sou a origem de tudo. Significa, pastor? Ele disse para aquele pastor de Laodiceia que sem nada, sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 João capítulo 1, versículo 3. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas do céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, nada do que aquele pastor fez ou deixou de fazer, nada do que ele fez está fundamentado em algo superficial, mas tudo depende dele. Ah, pastor, mas temos um templo lindo. Foi feito com base nele. Ah, nós temos uma voz linda. Foi feito por ele e para ele. Imagina você lendo essa carta. Imagina você, pastor de Laodiceia, esperando um elogio, esperando um parabéns. Daqui a pouco você lê no versículo 15, eu sei de tudo que você faz, e aí você abre o peito. Eita, vai vir coisa boa, ei! Aí ele diz, você não é frio. Você não é quente. Desejaria que você fosse um ou outro. Imagina a murchada agora, fazer tchom. Mas como assim?
Porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Eita, que pedrada! Que pedrada, que palavra violenta! Sabe, o pastor, eu acho que já ficou um pouco indignado. Como assim? Tá dando tudo certo. Tá tudo nos seus perfeitos lugares. Tá tudo uma bênção. Todo mundo próspero, todo mundo cantando, todo mundo louvando, todo mundo fazendo o que tem que fazer. E Deus olha para eles e diz: ei, vocês serão vomitados. Aí você fala: eita, eita. E você diz: por quê? Aí Deus responde: pastor, da Laodiceia, sabe por que eu vomitarei vocês? Porque vocês dizem, versículo 17, eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de coisa alguma, eu não preciso de muita coisa. Sabe, irmãos, eu fazia parte antigamente de uma igreja que as palavras eram de muito autoajuda. E graças a Deus, eu não precisava de tanta ajuda assim, autoajuda. E muitas vezes eu falava isso, eu não preciso tanto dessas palavras. Eu não preciso tanto dessas coisas, porque eu já tenho. Sabe, é a mesma palavra de Laodiceia, eu não preciso, eu já tenho. Eu já sou feliz, eu já tenho o meu carro, já tenho a minha casa, já tenho a minha família, eu já tenho essas coisas. Então isso é uma bênção. Já tenho o meu trabalho. Deus olha para aquele pastor e diz assim: vocês dizem que são ricos, que são prósperos, que não precisam de nada, e não percebem que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e estão nus. Imagine a pancada nas áreas que mais ele pensava que era bom, tanto como igreja como cidade. Deus diz: vocês são lisos. Imagina você olhar na cara de um rico e dizer: você é um liso. Acaba tem que ter coragem, irmão, né? Você é um liso. Acaba tem que ter coragem. É ou não é? Me chama de qualquer coisa, não é o rico, mas não me chama de liso, não. Orgulho, amor, dinheiro, não é isso? Sabe, há uma cidade mais rica, Deus diz: vocês são lisos. Há uma cidade mais saudável por causa da medicina, ele diz: vocês são miseráveis. Há uma cidade que mais andava bem vestida, Deus diz: vocês são nus. Imagina Deus dar uma pancada na área que você pensa que é bom. Porque quando nós recebemos pancadas na área que nós não somos tão bons, dói. Mas você diz: não, eu não era tão bom mesmo. Imagina Deus se dar uma pancada na área que você mais acha que você se sai bem. Imagina você dando um espetáculo musical aqui, cantando, esmerilhando o hino, como diz aquele pastor assembleiano. E Deus olha para você e diz assim: você não sabe cantar nada. Imagina o pastor pregando aqui, sabe? Eita, eu prego até bonzinho, a melhor pregação da minha vida. E Deus olha para mim e diz: ei, a sua pregação não vale nada. Violento demais. Estou com o seu irmão assim: violento. Pense numa pancada. Se fosse no meu tempo, era uma pizza com aquele negócio, amor. Cipó de boi. Plá! Pense numa lapada. Pense numa violência divina. E o pastor murchou na hora. Mas eu ia mostrar ao Senhor a riqueza da igreja. A cela nova. O templo novo. Eu ia mostrar para o Senhor a saúde das pessoas, porque tem remédios que funcionam. Eu ia mostrar para o Senhor as roupas dos teus filhos, todo mundo bem vestido. E o Senhor agora diz que nós somos
que nós somos infelizes, que nós somos miseráveis, que nós somos cegos, que nós somos nus. E aí, Deus, de forma direta, diz: eu te aconselho. Aquele que é o amém, aquele que é testemunha fiel, testemunha verdadeira, aquele que é a origem de todas as coisas, eu te aconselho. Compres o verdadeiro ouro. Diga assim pro seu irmão: verdadeiro ouro. Pastor, e qual é esse verdadeiro ouro? Bem, ouro tem simbolicamente na Bíblia alguns aspectos. O primeiro dele, divindade. O segundo dele, imortalidade. O terceiro dele, eternidade. Isso quer dizer que o ouro que Deus fala tem a ver com ele, tem a ver com a nossa salvação e tem a ver com a nossa eternidade em Deus. Quando ele fala isso, eu lembro de Mateus 1, versículo 9, que diz: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferragem tudo consome, e os ladrões minam e roubam, mas juntem tesouros nos céus, onde nem traça, nem ferrugem consome, e os ladrões não roubam, porque onde tiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Olha para o seu irmão e diga assim: ô liso, compra ouro na eternidade, liso. Compra ouro na eternidade, liso. Compra ouro na eternidade. Aleluia. Imagine Jesus, ó, o próximo conselho. Eu te aconselho, pastor. Compre a verdadeira roupa. Que não são roupas de grife. Que não são roupas de lã negra, como Laodicea vendia de forma caríssima. Compre as verdadeiras roupas. E que verdadeira roupa é essa, pastor? Apocalipse capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: eis que estão vestidos de vestes brancas. Eu vejo uma multidão vestida de vestes brancas. Quem são eles? E de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como é que estão as tuas vestes? Terceira informação: compre colírios, mas não os comuns, compre os verdadeiros colírios. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, narra a história de uma invasão síria, da Síria em Israel. E eles, toda vez que iam invadir, o profeta Eliseu tinha a revelação de o que eles iam fazer. E o rei da Síria ficou bravo, pensando que tinha um espião, e aí os oficiais disseram: não, é um profeta que tem lá em Israel, que tudo que o senhor pensa, até no seu secreto, Deus revela a ele. E aí o rei da Síria disse: então vamos pegar esse homem. E aí ele foi com os cavalos, um exército incalculável, e cercaram a cidade onde Eliseu estava, chamada de Dotã. E aí Geazi, quando acorda com um bafo de bolo sem fermento, misericórdia. E quando ele abre aquela janela, ele vê aquele monte de soldados de guerra, aquela coisa toda, ele se desespera, ele vai até Eliseu e grita: Eliseu, estamos cercados, vamos morrer. E aí Eliseu diz no versículo 16: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que nos deles. Eliseu então ora e diz: o Senhor abre os olhos dele, para que de fato ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colunas ao redor de Eliseu, cheia de cavalos e carruagens de fogo. Te aconselho e compre colírio para que veja. Sabe, eu ouvi de alguns líderes, pastores, dizendo assim: olha, a igreja de vocês é
continua pequena. Depois de tanto tempo. Aconselho-te, compre colírio para que vejas. Para que vejas. Aleluia. Pastor, depois de tanta lapada, de tanta cipó de bom nas pernas, onde você consegue ver o amor? Onde você consegue se ajoelhar e chorar com a mão para cima e dizer: Deus, obrigado por me amar tanto? Versículo 19. Eu corrijo e disciplino aqueles a quem eu... Jesus era apaixonado por Laodiceia. Apaixonado. Quanto maior é a disciplina, maior é o amor que você tem por aquela pessoa. Ei, Laodiceia, pastor, eu disciplino aqueles que amo. Eu faço isso, portanto, seja zeloso com a disciplina que eu estou te dando e arrependa-se. Olha que discurso maravilhoso, irmãos. Uma igreja amada. O amor de Deus é exposto na correção e na disciplina. Ficar triste consigo mesmo é a base do arrependimento. E o arrependimento é a base para o avivamento. O verdadeiro amor ágape não está fundamentado em elogios, sejam verdadeiros ou falsos. O amor ágape consiste em disciplinar e corrigir aos filhos. Porque você consegue elogiar quem está longe, mas você não consegue disciplinar a quem está longe. Você só disciplina quem está perto. Você só disciplina quem é seu filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ele açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Deus era apaixonado por Laodiceia. Olha o que ele disse aí. Eu corrijo, disciplino a quem amo. Sejam zelosos, arrependam-se. Olhe para o seu irmão e diga assim: o cipózinho é amor. Diga amém. Aleluia. Aleluia. A correção é amor, irmãos. Quando eu entendo isso, eu não fico de cara feia. Quando eu entendo isso, o meu coração se alegra. Olha como Jesus termina a carta de Laodiceia. Versículo 20, ele diz: prestem atenção, por favor, Laodiceia. Prestem atenção, por favor. A mim, Pedro, a nós, Remi. Eu estou à porta e bato. Sabe quem está batendo na porta da sua vida? Aquele que pode mudar todas as coisas de lugar. Quem está batendo na porta da sua vida é aquele que pode restaurar a sua família, que pode te curar, que pode mudar tudo de lugar. Ele está batendo a porta. Ei, preste atenção, você não pode deixar Jesus do lado de fora. E eu quero dizer uma grande verdade para você. Ouvir alguém bater a porta muda alguma coisa? Nada. Ouvir alguém batendo a porta não muda absolutamente nada. Só muda se você sair do seu sofá do comodismo.
ir até a porta, sabendo que quando ele entrar, ele vai desligar a TV, vai desligar o Wi-Fi, vai desligar o celular, vai fechar a porta do quarto, te chamar para comer com você na mesa e te chamar de amigo. Ouvir não resolve sair do comodismo e abrir a porta para que ele entre, sim. Olha o que ele diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, olha que lindo. Veja como Deus ama você. Eu entrarei, juntos faremos uma refeição como amigos. Aleluia. Que mais? O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Só é abrir a porta. Tu que seu irmão diga assim: é só abrir a porta. Que ele já te chama de vitorioso. O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai que está nos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Ao que vencer, experimentar o que significa o trono de Deus, a verdadeira riqueza, a verdadeira roupa, a verdadeira visão. E eu quero concluir aplicando o Remi nessa história. Porque em janeiro, estávamos para fazer uma festa das primícias. Compramos roupas e aí estávamos festejando. Quem estava nas primícias aqui, levante a mão. Que é uma semana de jejum. Todas as noites aqui na casa do Senhor, tarde, noite, tarde, noite, tarde, noite. Primeira semana do ano. E aí quando chegou na metade da primícia, todo mundo empolgado, pedindo avivamento. Pedindo avivamento, avivamento, avivamento. Aí Deus olha para nós e diz assim: eu reprovei vocês. Quem estava aqui nesse dia? É? Deus diz assim: eu reprovei vocês. Na cara lisa assim: o quê? Não entendi, o quê? O quê? Não, eu reprovei. Como assim? Reprovou o quê? Não, tudo. Tudo. Quem foi que murchou? Não foi o pastor de Laodiceia, foi quem? O pastor Pedro, a pastor Andresa, a liderança da igreja. Sabe, esse texto de Laodiceia, ele é tão maravilhoso. Ele é tão lindo. Ele é tão produtivo. Ele não é um texto para você pegar para bater na igreja. Ele não é um texto para você fundamentar alguma acusação. Ele é um texto profundo para provarmos do verdadeiro amor de Deus, que não nos permite afundar em nosso engano. Ele não nos permite afundar no nosso engano. Ah, pastor, não teve elogio. Tá ok, mas teve disciplina. Então, glória a Deus, porque Ele nos ama. De fato, Ele vai bater na sua porta sem parar, porque Ele te ama e quer te chamar ao verdadeiro arrependimento, porque Ele te ama e Ele quer entrar na sua casa, comer com você e te chamar de amigo. Olha para o seu irmão e diga assim: você não pode deixar Jesus do lado de fora. Não há nada mais triste do que o texto de Mateus capítulo 7, onde a Bíblia diz que as pessoas vão até Jesus e vão dizer: em teu nome os pregamos, em teu nome expulsamos demônios,
Em teu nome nós fizemos maravilhas. E Cristo falará: apartai-vos, eu não vos... O que eu aprendo com isso, pastor? Que Ele vai estar batendo na sua porta, não de forma louca. Ele não vai derrubar a sua porta, Ele não vai dar chutes. Ele apenas vai fazer assim, ó, suavemente, educadamente. Porque Jesus é assim. Ele vai tocar na sua porta. Irmãos, o tempo não vai mudar o toque da porta dele. E você, pastor, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque faz 15 dias que o Espírito Santo, ele fala ao meu coração. E ele disse: ei, estou com saudade de ser seu amigo. Estou com saudade de participar da sua vida como era antes. E ele fica, ó, batendo na porta. Batendo na porta. Ele fica no remi. Eu estou à porta. Abre ela. Mas para abrir a porta você precisa sair do seu sofá de comodismo. E entender que ao abrir a porta, Ele vai mudar todas as coisas de lugar para te chamar de amigo. Fica de pé em nome de Jesus.